Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos dar início à nossa aula revisional. Nós paramos na unidade 2. Parte do conteúdo a gente conseguiu fazer de forma presencial, só que parte dele foi de forma online. Então, como essa unidade 2 ela faz parte do primeiro bimestre, então essa semana a gente vai trabalhar com esse link, né, do YouTube, com esse vídeo, de uma forma revisional. Então, a prof vai estar passando todo o conteúdo novamente para tentar sanar todas as dúvidas, tá? Então, vocês estão com a apostila de vocês, podem abrir a apostila e ir seguindo as informações que a prof vai estar passando. Bom, gente, o tema desse módulo, né, fala sobre materiais e suas transformações. Essa imagem aqui, ela mostra uma indústria, né, uma fábrica de automóveis, aonde o carro, para chegar na forma que nós utilizamos no nosso cotidiano, ele passa por diversos setores, né? Não é só a parte estrutural, mas também a parte interna. E aí nós comentamos sobre essa imagem na sala de aula, e vocês, de acordo com essa imagem, vocês responderam o exercício 1, 2 e 3 no caderno. Inclusive, a Pro já até vistou. Caso vocês não tenham feito, algum aluno faltou no dia ou não fez essa parte da abertura, tá? Faça no caderno, tira foto e envia para a professora, tá bom? Vocês podem me enviar ou no grupo do WhatsApp ou até mesmo lá pelo Sistema Uno, tá bom? Começamos então o tema 1. O tema 1, ele fala dos materiais sintéticos, tá? O que são materiais sintéticos? Nós entendemos de materiais sintéticos aqueles que eles sofrem uma transformação, então algo que modificou, tá? Nessa abertura do material sintético, nós temos aqui a imagem, uma propaganda, né, de um refresco, tá? Esse refresco, ele tem um sabor artificial, mas que ele lembra muito o sabor natural. Então, aí nós temos aí, refresco da jarrinha sorridente, com vitamina C. Preparado artificial para refresco sabor de laranja. Já vem com açúcar. Essa propaganda, ela foi feita no Brasil na década de 1960. E aí a apostila utilizou esse sistema para a gente conseguir compreender um pouquinho do material sintético, tá? Então, na apostila de vocês vão grifar aí, gente. Avanços científicos e tecnológicos possibilitaram a criação de inúmeros materiais que são úteis às sociedades humanas, os chamados materiais sintéticos, produzidos de modo artificial, por meio da síntese química. Esses processos são desenvolvidos em laboratórios e indústria, com condições bastante controladoras, no caso com conservantes, né? Resultando na produção de materiais com aptidões específicas para exercer determinadas funções. Os materiais naturais extraídos da natureza continuam sendo utilizados hoje, mas a fabricação e o uso de materiais sintéticos vem se intensificando. Então, no caso, gente, a gente tem inúmeros materiais sintéticos, principalmente na parte da alimentação, né? Tudo que a gente já compra lá pré-cozido, que é só chegar e esquentar no micro-ondas ou que vai no forno, são materiais sintéticos, né? Eles sofreram modificações, então tem conservante. Então, tudo aquilo que é natural, que não tem conservante, que é 100% natural, ele ainda é utilizado? Mas o material sintético, que são aqueles que tem aí nas prateleiras dos mercados, nos freezer, são os que estão ganhando aí o processo econômico, né, alimentício, porque hoje em dia as pessoas estão indo para o que é mais fácil, né? Então, o que ele chega lá, ele compra e chega em casa, em 10 minutinhos já tá pronto, para ele se torna cada vez mais fácil do que você tá utilizando os recursos naturais. Então, o material sintético, ele tá ganhando muito espaço aí, tanto na parte econômica, como também na parte social. E aí, na outra página, tem alguns exercícios que a gente fez em sala de aula, a gente respondeu em sala de aula, né? Então, aí nós temos aí, você estima que cada brasileiro produz quantos quilos de resíduos por dia? Então, aqui tem a pergunta número 1, número 2 e número 3. Então, vocês vão ler com calma. Quem não responder na sala de aula vai estar respondendo agora na apostila e depois encaminhando a foto.
Na página 8, a gente fala aqui do excesso que pode atrapalhar. Normalmente, quando você utiliza um recurso de um material sintético, o excesso dele vai trazer danos, logicamente, para quem está usando ou para o meio, né? Nós temos aqui a imagem de consumidores que utilizam produtos de baixo impacto ambiental, como no caso aqui dos produtos de limpeza biodegradáveis. Tem alguns produtos que ele possui aí uma quantidade menor, né, de poluente e que ele vai remover, ele vai limpar idêntico ao outro, só que no impacto ambiental ele vai diminuir, né, gente? Então, tudo isso acaba ajudando no controle até mesmo do nosso sistema ambiental, né? Você imagina a quantidade de lixo que as pessoas produzem, né? Por exemplo, em sacos de papel. Então, automaticamente, isso vai prejudicando muito o seu descarte, a forma que é levado, como que eu posso estar reutilizando esse material. Então, tudo que a gente utiliza, e aí a gente tem um meio para conseguir fazer o descarte, é muito importante. Se não tiver um descarte correto, isso só vai trazer danos ao meio ambiente. Nós temos aí a imagem de uma barraca, né? Ela tá especificada aí como ela é feita. Esse equipamento, ele é muito importante porque ele abriga as pessoas quando tá chuva, quando tá frio, quando tá vento. Só que ele fica em contato com o meio natural, logicamente. Mas quando ela não servir mais, se ela for descartada nesse meio ambiente, ela vai trazer um dano para o meio ambiente. Então, o ideal é que as pessoas comecem a cuidar com o descarte, né? Não é só você produzir o lixo, você utilizar. É uma barraca legal? É. Mas como que eu tenho que fazer o descarte dela? Será que o descarte dela ocorre de forma adequada? Ela está trazendo um dano ao meio ambiente? Então, é isso que nós discutimos em sala de aula. Então, na sala de aula, a gente discutiu essa questão. E aí vocês responderam, né? Os benefícios que a barraca mostra na foto proporciona aos usuários são mais vantajosos do que o impacto ambiental que esse equipamento pode causar? Então, depois da discussão que a gente teve em sala de aula, cada um respondeu aí de acordo com o que acredita, do que pensa, tá? Se alguém faltou no dia da aula ou não fez, aí tem o tempo para fazer e mandar a foto. E aí, no caso, a gente vai falar dos descartáveis, né? Então, aqui nós temos acho que o vilão, né? Praticamente de todos nós, que são os plásticos. Leves, práticos, resistentes, muitas vezes barato. Eles causam, gente, um grande dano ao meio ambiente. Ainda mais por conta do seu descarte, né? Então, aí, cada um leu, foi discutido em sala de aula, né? Aonde ele é utilizado, em relação ao valor econômico, né? Aqui tem até uma descrição que normalmente essas lojinhas de R$1,99 é o que mais tem, né? E aí cada um respondeu aí de acordo com o que entendeu e o que acredita, tá? E aí nós estávamos falando também, dando continuidade, né? Sobre o nylon, o poliéster, o PET e o PVC. E aí tem a imagem, né? Toda colorida aí com as garrafas. E também tem uma outra perguntinha aí, que no caso, todas essas perguntas, elas são de resposta pessoal. Então, cada um vai ler e vai colocar de acordo com o que entendeu, tá? As garrafas PETs também tá sendo algo muito difícil aí para o meio ambiente. Então, as pessoas utilizam e depois descarta de forma incorreta, não tem um reaproveitamento 100%, ela vai no lixo normal, no lixo comum, e aí ela demora muitos e muitos anos para se decompor, e isso traz aí um dano para o meio ambiente. Aí, vamos para a página 10, né? Na página 10, nós vamos falar da matéria-prima e o seu processamento. Como nós estávamos falando, o petróleo, ele é um recurso não renovável, então demora-se muitos e muitos anos para se formar uma jazida de petróleo. O petróleo, gente, ele é a ação decompositora de micro-organismos somada a de determinadas condições de temperatura e pressão. O petróleo, ele é extraído das reservas por meio de uma perfuração no solo, então tem que formar lá inúmeras perfurações até chegar-se a essa camada de pressão, até chegar ao petróleo. O petróleo bruto, ele é refinado e transformado em produtos. Então, do petróleo, gente, é formado inúmeros sistemas, inúmeras coisas, tá? Como, por exemplo, a gasolina e o óleo diesel.
Quando está se destilando, você dá origem a inúmeros materiais. Então, o petróleo é algo que a gente tem que cuidar para que haja aí uma coisa positiva dele, né? E do petróleo também é feito a produção industrial de garrafas PET, né? Então, do petróleo a gente tem muita coisa bacana e também a gente acaba promovendo outros tipos de materiais. Então, existem algo importante, que no caso é o petróleo, mas se a gente utilizar o petróleo para fazer coisas que vai prejudicar o meio ambiente, a gente não vai ter esse retorno. Porque o meio ambiente ele tem que estar 100% para que ele possa se formar depois com a decomposição de bactérias, dos vegetais, do animal, para que haja de novo uma nova jazida de petróleo. Senão, eu não vou ter essa devolutiva, né? E aí começa o lixo. Então, a partir do momento que nós não tomarmos cuidado com o lixo, nós vamos estar aí acabando com o solo, prejudicando o meio ambiente e não vai ter uma volta, né? Então a gente pode perceber que os lixões, os aterros sanitários, eles estão cada vez mais lotados e tem muito lixo que na verdade não é lixo, né? Que é resíduo. Ele podia ser reaproveitado. E aí, no caso, a gente também discutiu sobre o grande depósito de lixo do Pacífico, onde ele contém 87 mil toneladas. Então, as pessoas não sabem como descartar, descarta de qualquer lugar, e aí esse lixo ele vai ganhando espaço dentro do meio ambiente. Então, tem um texto aqui muito bacana, onde vocês vão ler e vão responder a A e a B. Tá bom? E aí, gente, agora a partir da página 11, as nossas aulas foram online, né? A gente acabou deixando aí as aulas presenciais por um motivo maior, infelizmente, não teve jeito. E aí agora a gente vai tentar dar procedência, né? Todo esse conteúdo foi trabalhado de forma online, mas para que vocês não tenham dúvida, tá? E aí nós temos aqui, gente, um vídeo que eu quero passar para vocês, tá bom? Um dos maiores problemas causados pelo crescimento populacional humano é o aumento da quantidade de lixo produzido. Todos os dias, milhões de toneladas de lixo são gerados em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. A produção de lixo e resíduos nas cidades já é um dos maiores problemas enfrentados pelas autoridades e pela população. Na última pesquisa do IBGE, apontou que no Brasil geram-se 183 mil toneladas por dia de resíduos entre domiciliares e resíduos da limpeza pública. Segundo o relatório divulgado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a produção de lixo eletrônico no Brasil é a maior entre os países da América Latina. E o problema é que uma série de componentes que tem nos nossos computadores e teclados tem uma série de produtos tóxicos que podem prejudicar muito gravemente a saúde das pessoas e também dos animais, e contaminar solo e água que a gente bebe. Nosso país produz, em média, 1.259 gramas de lixo por habitante a cada dia. Nas cidades mais populosas, esse número é ainda maior. Brasília é a que mais produz. São, em média, 1.698 gramas. Logo atrás vem o Rio de Janeiro, com 1.617, seguido pela cidade de São Paulo, com 1.338 gramas. Macapá, capital do Amapá, é a que menos produz lixo. São 752 gramas por dia por habitante. O descarte e a destinação do lixo também podem gerar graves problemas. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em mais da metade das cidades brasileiras, o destino final do lixo não é feito de maneira planejada e adequada. Embora seja proibido no Brasil esse tratamento irresponsável do resíduo que a gente gera, 60% do resíduo que a gente gera é destinado para esses lixões. Mais de 80% daquilo que a gente produz poderia virar outra coisa e não atolar esses lixões que contaminam o solo, afetam a saúde das pessoas que trabalham diretamente nesses lixões tentando tirar seu sustento, o alimento para sobreviver.
Uma das soluções para a destinação adequada de resíduos está na utilização de aterros sanitários. Os resíduos eles podem ser dispostos de maneira adequada para aterros sanitários, onde você tem todas as técnicas de engenharia no sentido de minimizar os impactos ambientais de poluição da água, do solo e do ar. Geralmente os aterros sanitários eles têm uma impermeabilização que pode ser da própria característica do solo ou impermeabilização com mantas. O líquido gerado pela decomposição da parte orgânica, esse líquido chamado chorume, ele é altamente poluente. E nos aterros sanitários esse líquido ele é coletado, encaminhado para lagoas de tratamento, no sentido de diminuir seu impacto ambiental. Para os entrevistados, a Política Nacional de Resíduos Sólidos pode possibilitar uma melhoria nas condições de destinação de lixo no país. Por que ela é tão importante? O que ela muda? Basicamente, ela determina o compartilhamento de responsabilidades. Cuidar do lixo, cuidar do resíduo e dar destino adequado não é mais responsabilidade pura e simplesmente do governo. É responsabilidade das empresas, é responsabilidade do governo e é responsabilidade dos consumidores. Os fabricantes, distribuidores e comerciantes são responsáveis pelo retorno dos seus produtos ao final da vida útil dos produtos. Então nós temos aí o exemplo dos pneus, das pilhas e baterias. E o governo tem que fiscalizar e tem que promover e tem que criar outras leis e outras regras, mecanismos que estimulem as empresas a produzirem produtos que tenham maior durabilidade, que não sejam tóxicos e assegurar que eles estão fazendo o papel deles de educar, de orientar o consumidor e com todos os mecanismos e as ações para retirar aquele material que ele colocou nos supermercados ou nas lojas ou através dos serviços. Mas para amenizar o impacto ambiental causado pelo ser humano, o ideal é gerar menos lixo. Em outras palavras, consumir menos e com responsabilidade. A gente tem que repensar aquilo tudo. Será que eu preciso consumir isso ou não? Será que eu preciso dessa quantidade de material que eu estou comprando? Preciso colocar tudo isso de comida na minha geladeira? Ou preciso comprar a quantidade desses cadernos, dessas sacolas? Então, isso é repensar. Uma outra forma de se reduzir os resíduos que são encaminhados aos aterros é a reutilização, por exemplo, de embalagem. Vidros de conservas podem ser utilizados para outra finalidade, para guardar alimentos em casa, embalagens plásticas também. Pela internet, o professor Darcy Campani alerta para a relação direta entre o crescimento econômico e geração de resíduos. Quando nós tivemos recentemente as crises aí da economia, o consumo diminuiu, isso é só pegar os dados, né, de consumo que se tem aí das estatísticas brasileiras, e imediatamente, numa ondinha ali que leva 1, 2, 3 semanas, às vezes um mês, logo atrás vem também a redução da geração de resíduos, né? Aonde a economia se restabelece, o consumo se restabelece, logo em seguida já vem também a onda de restabelecimento da geração de resíduos. Além da redução no consumo, a reciclagem de materiais descartados pode diminuir o problema gerado pelo lixo. Muito do que se joga fora, por menor que seja, pode ser reaproveitado. Basta dar ao material o destino certo. A reciclagem é um caminho bastante importante. Com a reciclagem, nós deixamos de extrair recursos naturais para a produção de novos produtos e também nós economizamos a energia e água utilizada na produção de novos bens. O senhor Marino, ex-funileiro e agora artesão, utiliza resíduos descartados como fonte de matéria-prima para o seu trabalho. Ele transforma o que muitas pessoas consideram como lixo em obra de arte. Todos os meus trabalhos eu faço questão de fazer com materiais reciclados. Ou é DVD, ou é garrafa, ou é calotas, ou é tudo, principalmente coisas de oficina. Eu era funileiro, artesanal, fazia paralamas na mão, tudo. Quando você faz um trabalho com amor, ele tem retorno, ele te dá vida em você, entende? Então é por isso que eu uso. Reciclar é um ato de amor. E você?
Já pensou o que pode fazer para reduzir o lixo gerado aí na sua escola, na sua casa e na sua cidade? Bom, gente, vocês podem perceber que o vídeo ele fala sobre a questão negativa do lixo, mas ele também dá uma solução para isso, né? Mas aí não depende de uma pessoa só, depende de todos, né? Todos têm que olhar com carinho, né? Na página 12, gente, ele ainda continua falando quais as dificuldades, né? Então, aqui nós temos na imagem, na primeira imagem, nós temos aí telas de computadores, nós temos aí impressoras, né? Tudo isso, gente, quando ele é descartado de forma incorreta, ele vai trazer uma grande dificuldade, ele vai trazer muito dano ao meio ambiente. Então, quando ele é colocado de forma incorreta, ele é jogado de forma incorreta, ele com certeza vai trazer danos ao meio ambiente. E isso vai voltar pra gente, né, automaticamente. Então, tudo isso tem que ter um descarte de forma correta, né? E aí nós temos uma outra imagem que é muito triste, né? A partir do momento que tá prejudicando nós, já é difícil, né? Mas automaticamente você fez aquilo, então é algo que tá voltando. Toda ação tem sua reação. Mas a partir do momento que prejudica um grupo que não está fazendo nada, pelo contrário, né? Os animais, eles estão o tempo todo ajudando o meio ambiente, não prejudicando o meio ambiente. E aí nós temos aqui um esqueleto de uma tartaruga que ficou com o corpo deformado, porque cresceu com uma estrutura aí, né? Vocês podem perceber, de plástico, que é usada em embalagens de latas de bebida ao redor do seu corpo. Então, o descarte de forma incorreta acabou prejudicando aí a tartaruga. Então, trouxe aí malefícios, né? Então, tudo que nós formos utilizarmos, a gente pode consumir, pode utilizar, mas o descarte tem que ser de uma forma correta, que não venha prejudicar o meio ambiente. E aí, o que a gente pode fazer, gente? Qual é a solução? O que a gente pode fazer para que isso não venha prejudicar mais o meio ambiente? O descarte, ele tem que ter uma forma correta, né, gente? Então, hoje nós temos aí até as sacolinhas, né? Tem a sacolinha preta e tem a sacolinha verde. Então, na sacolinha preta são as coisas inorgânicas, né? Orgânicas. Então, aquilo que a gente resta de comida. Então, tudo isso, se ele vai lá pro aterro, ele vai pro lixão, né? Hoje os lixões estão proibidos, mas o descarte dele não vai trazer dano ao meio ambiente. Pelo contrário, vai até ajudar. Mas aquilo que não tem um descarte de forma correta, ele pode ser reutilizado, né? Que no caso não é um lixo, ele é um resíduo. Então, ele pode ser transformado em outros objetos. Como, por exemplo, na imagem aqui, a garrafa PET, ela pode ser alterada, ela pode ser moída, ela pode ser transformada em fios, que automaticamente pode voltar para um algodão que pode formar de novo uma camiseta. Então, gente, é tudo uma questão de olhar o descarte dos lixos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Na página 14, nós temos aqui uma outra imagem bem bacana, né? Que é um sistema de devolutiva, né? Do vidro. Então, essa parte é muito importante. Como que eu faço o descarte dessa embalagem, né? Então, é muito importante. Quando a gente